E aí, galera, vamos falar hoje aqui do resultado da Petrobras. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista aqui dos setores de petróleo e gás, energia elétrica e saneamento da Genial Analisa. Pois bem, como vocês sabem, a empresa reportou os resultados do terceiro trimestre de 2022 e a gente produziu um relatório dando a nossa opinião sobre os acontecimentos. Vamos lá. O nome do relatório se chama Natal Antecipado, porque já dando um spoiler aqui, a empresa anunciou o novo pagamento de dividendos, mas antes de mais nada, vamos aos fatos, né. O primeiro ponto aqui que a gente pode dar uma olhada, é que o resultado, ele foi muito em linha com o que o mercado tinha, eu tinha números um poucos menores, mas no final do dia, o resultado foi neutro, mas foi um neutro meio positivo. Por quê? Porque a empresa reportou um resultado muito forte, uma geração de caixa muito robusta. Para vocês terem uma noção, a empresa nos últimos, ela gerou mais de 50 bilhões de reais em fluxo de caixa livre, ou seja, aquele fluxo de caixa que a gente já exclui, os pagamentos de dívida e de investimentos, tá. Sendo assim, ela fecha o ano gerando mais de 50% do seu valor de mercado em fluxo de caixa livre. E por isso que aconteceram os resultados extraordinários, né, por isso que ela conseguiu pagar tantos dividendos nesse trimestre. Então, o que chamou atenção, como eu já comentei, foi a geração de caixa, né. Como vocês bem sabem, a empresa está num momento operacional muito bom, a produção do trimestre foi ali de aproximadamente 2,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia, tá, isso considerando somente a fatia da Petrobras, e aqui eu documentando somente a fatia da Petrobras, então, enfim, a empresa muito possivelmente vai fechar o ano atingindo seus guidances de produção, o que é muito interessante, tá. Ela aproveitou também esse bom momento, ela aproveitou esse bom momento para anunciar o pagamento de um dividendo extraordinário, de R$ 3,35 por ação, tá, e o pagamento vai ser em 2 parcelas iguais, né, de R$ 1,67 por ação, nos dias 20/12 de 2022 e 19/1 de 2023, tá. Então, se a gente considerar os dividendos relativos ao ano de 2022, a gente está falando de um pagamento aí de R$ 13,8 por ação, ou seja, um rendimento aí de 46% apenas em dividendos, considerando, o atual valor de mercado de fechamento da noite de ontem, tá. Então, assim, a gente está falando de R$ 180 bilhões em dividendos distribuídos. Essa quantidade a gente não achava que poderia ter, até acreditava que poderia ter acontecer, mas não achava que poderia ter um novo pagamento de dividendos tão generoso como foi nesse trimestre, tá. Então, quando a gente soma todo esse pagamento, de dividendos ao longo do ano, foi acima do que a gente tinha nas nossas estimativas, então a gente fez ali um pequeno ajuste no nosso modelo. Então, assim, a empresa fecha, já considerando esse dividendo de pagamento extraordinário, a empresa deve fechar o ano com um endividamento abaixo de uma vez a sua dívida líquida EBITDA, o que continua sendo muito saudável e muito, abaixo daquela linha d'água que vai fazer com que a empresa siga, eh, tendo a oportunidade de continuar pagando dividendos extraordinários, né, que seria aquela linha d'água ali de US$ 60 bilhões, tá. Então ela deve seguir, pagando dividendos extraordinários, claro, a não ser que exista aí uma mudança na orientação, estratégica da empresa e também, caso o preço do petróleo não caia de maneira expressiva. Então, assim, a gente segue com uma recomendação de compra, mas, assim, acompanhando sempre o fluxo de notícias, né, porque infelizmente tem sido muito negativos, desde da vitória do presidente Lula, né. Então tem senador querendo assumir o cargo como CEO da empresa, tem, enfim, políticos diversos querendo suspender o pagamento de querendo alterar a política de dividendos, e nesse exato momento, enquanto eu estou falando aqui, eh, saiu uma notícia que o Ministério Público parece que ele quer suspender o pagamento desses dividendos, né, o que seria algo, extremamente ruim, né, para o case da empresa. Então isso aí é algo que definitivamente a gente tem que ficar de olho. Vale considerar que eu observo a distribuição desses dividendos como algo sustentável,
Por quê? Porque a empresa segue investindo normalmente, não deixou de investir nenhum centavo em relação ao que ela pretendia investir nesse ano, e os guidances da produção foram batidos, tá? Então, mas assim, por que ela está pagando tanto dividendo? Ora, por causa do preço do petróleo. Quando a empresa ela faz o seu plano de negócios, a gente está falando aí eles utilizam uma premissa do preço de petróleo de 55, 60 dólares ao longo dos anos. E o que a gente está observando hoje é um preço do petróleo quase na casa dos 100 dólares. Então, todo esse excesso de caixa que é gerado, não faz sentido a empresa ficar mantendo dentro de casa. Ela paga para os acionistas e o principal acionista da Petrobras é o governo federal, que vai utilizar esse dinheiro para fazer políticas públicas, tá? Hoje a empresa está negociando ali a 2,6 vezes a EBITDA 2026, tá? Esse múltiplo ele já considera o novo endividamento da empresa, considerando esse pagamento extraordinário de dividendos. E, e assim, a gente segue com compra, né? Mas sempre de olho no fluxo de notícias, né? Eu acho assim que se o case da empresa, apesar do valuation barato, apesar do fluxo de caixa, eu acho que a nossa obrigação é sempre tentar antecipar os eventuais problemas que ela possa ter. Então, isso é algo que a gente vai ficar de olho, né? Não é só um valuation barato, existem muitas armadilhas de valor das empresas de capital aberto, principalmente nas estatais. Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar, tá? E do ponto de vista operacional, mais uma vez chamou a atenção o segmento de exploração e produção, né? Que foi, como eu comentei, sempre é a estrela da empresa, né? Principalmente no momento em que os preços do petróleo estão muito altos. Então, foi responsável aí por mais de 85% do EBITDA da empresa. A parte de refino teve ali um impacto negativo no que diz respeito ao preço dos derivados, mas também como a exploração e produção foi tão relevante que acabou mais do que compensando, enfim, qualquer resultado pontual negativo da parte de refino. E como eu termino aqui o documento falando não só da dívida, né, dizendo que ela tem espaço para conseguir com pagamentos extraordinários para o ano que vem, mas também colocando como premissa desses dividendos extraordinários a manutenção do preço de barril ali na casa dos 87 dólares, que é essa indicação que o mercado está dando para o preço do petróleo. E por último, a gente coloca aqui o lucro líquido de 46 bilhões, que naturalmente foi muito positivo, mas a gente sempre prefere focar na parte de fluxo de caixa e EBITDA, né? Eu acho que traz uma informação mais completa para o case da, da Petrobras do que simplesmente olhar para o lucro, né? O lucro é muito importante, mas acho que especificamente nesses cases de commodity e de pagamentos de dividendo, eu prefiro olhar para a geração de caixa do que para qualquer outra coisa. Em dezembro, a empresa deve anunciar o seu novo plano de negócios. Ela aparentemente está caminhando aí para investir numa nova fronteira exploratória, seria aí o que eles chamam de margem equatorial, que fica no norte do país. E vamos ver aí o que acontece, né? A priori, a notícia é boa, mas ela deve aumentar a quantidade de investimentos da empresa, né? E eu acho que eu não tenho nenhum problema em investir mais em projetos bons, mas à medida que ela aumenta a necessidade de investimentos, faz muito sentido que às vezes ela seja mais conservadora ali no que diz respeito ao pagamento de dividendos, né? Principalmente se houver alguma realização na parte dos preços do petróleo. E sendo assim, ela pararia de pagar dividendos e ficaria um case um pouco talvez sem graça, né? Principalmente em relação aos outros nomes da indústria, né? Que a gente acaba tendo maior preferência, como PetroRio, 3R e a PetroRecôncavo, inclusive nessa ordem. Tá bom, gente? Então, acho que da minha parte é isso. Sigam a Genial Analisa, deem uma olhada na nossa página, curtam as nossas publicações. E é isso. Até a próxima.